Bom dia para toda a família Canção Nova, agora 9h31. Nós estamos ao vivo do estúdio da TV Canção Nova em São Paulo, na Vila Mariana. A gente tem imagens ao vivo aqui da Vila Mariana, olha só. Hoje céu com muitas nuvens agora pela manhã. Para o período da tarde e à noite são esperadas aquelas típicas pancadas de chuva. Hoje os termômetros podem chegar aos 30 graus na capital paulista. E daqui a pouco a gente vai mostrar o pedido do Papa Francisco para que ninguém seja excluído de seus direitos, especialmente os mais pobres. E ainda, a libertação de quase 300 estudantes sequestradas na Nigéria. No domingo, o Papa tinha feito um apelo pela libertação delas. E a expectativa para a viagem do Papa ao Iraque. E o governo paulista incluiu oficialmente, nesse tempo de pandemia, as atividades religiosas na lista de serviços essenciais. Enquanto isso, missas continuam suspensas em alguns estados do país. Em Brasília, nossa equipe traz informações sobre a medida provisória que permite a entrada do Brasil no consórcio de vacinas COVAX Facility. Em Brasília, sol com muitas nuvens agora pela manhã, podem ter pancadas de chuva no Distrito Federal e as máximas por lá chegam a 29 graus. Aqui você fica sabendo a previsão do tempo para todo o país. O CN Notícias segue para um intervalo rapidinho, de apenas 2 minutos. Bom, Brasília tem dia movimentado hoje. O presidente Bolsonaro sancionou a medida provisória que permite a entrada do Brasil no consórcio de vacinas COVAX Facility. E anunciou também o fim dos impostos federais sobre o gás de cozinha e a suspensão desses impostos sobre o diesel. A Câmara e Senado também têm agendas importantes hoje. Vamos a Brasília, então, conversar com o Otávio Martins. Oi, Otávio, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. O presidente Bolsonaro, então, sancionou a MP aí que permite a entrada do Brasil no consórcio COVAX Facility, é um consórcio da Organização Mundial da Saúde e visa aí a distribuição de vacinas a todos aqueles que participam desse consórcio de maneira mais rápida e igualitária. Nessa medida provisória, o presidente Bolsonaro também vetou o trecho que dava 5 dias para a Anvisa responder positiva ou negativamente a pedidos de uso emergencial, por exemplo, de vacinas que já tenham aí o registro em agências reguladoras do exterior. O presidente Bolsonaro vetou esse ponto, já tinha sido um pedido do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e o presidente aceitou esse pedido aí e vetou esse ponto da MP, da medida provisória. Os vetos são analisados pelo Congresso Nacional em uma sessão que ainda será marcada. Outra medida anunciada pelo presidente Bolsonaro, ele já havia prometido e agora se torna aí prática, é que o gás de cozinha e o diesel ficam sem impostos federais. O gás de cozinha eternamente não vai ter mais imposto aí federal sobre o gás de cozinha e no diesel por 2 meses. Para compensar as perdas com esse zeramento de impostos, o presidente Bolsonaro anunciou que os bancos serão taxados. Agora, falando um pouquinho sobre o Senado Federal. Começa hoje a análise da PEC emergencial. A leitura do relatório deve ser feita hoje no Senado e a votação deve acontecer amanhã. É na PEC emergencial que a gente vai ficar sabendo de onde virão os recursos para pagar o auxílio emergencial. Uma outra notícia agora falando sobre vacinas. Governadores virão até a Brasília hoje para se encontrar em um almoço com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para tratar sobre vacinação, sobre medidas aí no combate à pandemia e também para conter o avanço da pandemia que segue aí por todo o Brasil. Esses mesmos governadores também vão visitar a sede da empresa que vai ser a responsável pela produção da vacina Sputnik V aqui no Brasil. Então, são essas as movimentações que agitam aqui Brasília nesta terça-feira. Volto com você, Rodrigo. Aqui em São Paulo, o governador João Dória anunciou nesta segunda-feira que as atividades religiosas foram incluídas na lista de serviços essenciais neste contexto de pandemia. Lembrando que para realizar essas atividades religiosas é necessário, claro, respeitar as determinações da vigilância sanitária e os protocolos da Secretaria de Saúde. O decreto assinado na segunda-feira foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Durante a coletiva de imprensa, Dória afirmou que o decreto vai se tornar uma lei.
O Nordeste vive um combate acirrado contra o Aedes aegypti, que nesta época do ano não dá trégua. Na capital de Sergipe, cerca de 200 agentes de endemias visitam diariamente as casas dos moradores. A preocupação é com o aumento dos casos de chikungunya. Dos 4.000 casos registrados ano passado, 2.367 foram de chikungunya. Por isso, para não deixar nenhum foco do mosquito para trás, a visita do agente de endemias nas residências tem que ser minuciosa, verificar cada cantinho, cada ralo do esgoto, ensinar a dona de casa a escovar as paredes da lavanderia para a remoção dos ovos acumulados do mosquito transmissor. O agente também toma muito cuidado ao verificar os pratinhos das plantas. Nessa residência, tudo ok. Aqui nessa casa não deu trabalho para o senhor, nem sempre é assim, seu Ivânio? Aqui está tudo tranquilo, no caso, né? Tem outras casas que a gente tem que estar orientando a fazer o que ela fez aqui, né? Deixar tudo furadinho. Quando tiver um pratinho embaixo, sempre escorrer a água, porque desce do caqueiro, bate no pratinho e junta um pouco de água. Aí escorre. Aí ela toma a providência de colocar a terra embaixo, porque a terra vai sugando aquela água no pratinho. E aí não dá problema. No verão, os cuidados devem ser redobrados. É o período em que o mosquito mais se multiplica. Este ano, novos casos já foram confirmados na capital sergipana. A gente pede a orientação à população, tendo em vista que a gente faz visita de 2 em 2 meses, né? Então, o maior agente das suas casas são os próprios moradores, né? Para fazer aquela eliminação dos criadouros nos quintais, verificar as caixas d'água, as lavanderias. Informou Cleverton Macedo, de Aracaju, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E no Rio Grande do Sul, uma chuva forte atingiu na noite de ontem o município de Lagoa Vermelha, a 290 quilômetros de Porto Alegre. O Corpo de Bombeiros Militar está auxiliando os moradores do local que tiveram suas casas atingidas pelo temporal. Pela manhã, o estado de Santa Catarina também teve chuva forte. Em Camboriú, aulas foram suspensas por dificuldade de acesso. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as regiões entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná podem ter chuvas significativas nesta semana. Além da região sul, nos próximos dias, a chuva persiste no sudeste, centro-oeste e norte do país. Vamos conferir agora a previsão do tempo. O sol predomina no sul e oeste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da região, tem pancadas de chuva isoladas. No sudeste, não chove no Rio de Janeiro, no interior e norte de Minas Gerais. Chove em forma de pancadas no restante da região. Já no centro-oeste, chove a qualquer hora no centro-norte de Mato Grosso e no oeste de Goiás. Tem chuva forte e frequente no Amazonas, Pará, boa parte de Rondônia, oeste do Tocantins e leste do Amapá. A previsão é de sol e chuva para o restante da região. No Nordeste, chove rápido no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte, leste de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Tempo firme em Sergipe, interior e oeste da Bahia. Chove a qualquer hora no norte do Maranhão. A seguir, variante de Manaus foi identificada no Reino Unido. A gente vai para o intervalo com imagens de Aracaju, praia de Aruana. Pode ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. A prisão do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy está entre os principais destaques internacionais desta terça-feira. O The New York Times destaca: conforme os Estados Unidos começam a reabrir, algumas autoridades alertam de que pode ser cedo demais. As restrições à pandemia estão diminuindo em todo o país e mais americanos estão saindo depois de meses de isolamento, à medida em que a imunização aumenta e novos casos diminuem. Dezenas de milhares de alunos entraram nas salas de aula das escolas públicas de Chicago nesta segunda-feira, pela primeira vez em quase um ano. O Le Monde estampa: Nicolas Sarkozy, uma condenação, 2 demissões e vários processos abertos. O ex-presidente francês foi condenado no caso de escuta telefônica, mas seu nome é ainda mencionado em vários outros processos em andamento. 1º de março de 2021 será um marco. Pela primeira vez, um ex-presidente francês é condenado por um tribunal. Desde que deixou o Palácio do Eliseu, seu nome apareceu em nada menos que 11 outras investigações.
O The Guardian afirma: réus de Hong Kong levados de ambulância durante maratona de audiência de fiança. Pelo menos 4 pessoas acusadas de crime contra a segurança nacional foram levadas ao hospital após longo atraso no tribunal nesta segunda-feira. A audiência de fiança para 47 militantes, candidatos eleitorais e ativistas foi retomada depois que pelo menos 4 réus foram retirados de ambulância. Os promotores pediram a negação da fiança e o caso foi adiado por 3 meses. O Reino Unido identificou pela primeira vez casos da variante de Manaus. Vamos a Londres saber mais informações com a Vanessa Andrade. Foi confirmado que o Reino Unido identificou em território britânico o total de 6 pessoas com a variante brasileira de Manaus, também conhecida como P.1. Essa é uma das cepas que tem gerado preocupação internacional por tornar o vírus mais transmissível. Ao total, temos 3 pessoas na Inglaterra e 3 pessoas na Escócia. São pessoas que retornaram do Brasil dias antes das medidas em quarentena em hotéis. Uma pessoa ainda não foi identificada. Supostamente, o indivíduo usou um kit de teste doméstico e não preencheu o formulário de registro com seus dados pessoais. As autoridades estão investigando e fazendo um apelo para que qualquer pessoa que não tenha recebido o resultado do teste feito em 12 ou 13 de fevereiro, procure os órgãos de saúde. Todos os passageiros que estiveram em voos dos pacientes já rastreados estão sendo contatados pelas autoridades de saúde. A agência do Departamento de Saúde do Reino Unido informou ainda que fará uma testagem em massa na região de Gloucestershire, no sul da Inglaterra, para identificar se ainda existe mais alguma variante da Covid-19 nessa região. Em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Matthew Hancock, disse que o governo está monitorando todas as variantes da Covid-19 e que ainda não existem indícios de que a vacina não seja eficaz contra ela. Ele confirmou que mais de 20 milhões de pessoas já receberam a vacina por aqui e que nesse mês pessoas acima de 40 anos serão os próximos a serem imunizados. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. A seguir, a expectativa para a ida do Papa Francisco ao Iraque, viagem confirmada para sexta-feira em plena pandemia. Em Curitiba, sol com muitas nuvens, os termômetros chegam aos 25 graus. Faltando 10 minutos para 10 da manhã, esta semana o Papa Francisco vai ao Iraque. É a sua primeira viagem apostólica desde o início da pandemia da Covid-19. Conversamos com um especialista sobre a atual situação do país. A Júlia Beck, do nosso site de notícias, é quem traz as informações. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. O Papa encontrará um Iraque de minoria cristã e maioria muçulmana, com um histórico permeado por conflitos e disputas militares. Conversamos com um especialista em política e relações internacionais, que faz um panorama do país que recebe o Papa. O estudioso comentou conflitos que marcaram o país, as principais atividades econômicas e a situação política do Iraque. Ele também fez uma leitura dessa visita do Papa, explicando como o Santo Padre pode contribuir para diminuir o choque de religiões existente no país. E nesta segunda-feira foi confirmada a libertação das 279 estudantes sequestradas na Nigéria na última sexta-feira. No Ângelus deste domingo, Francisco condenou a ação e rezou pelas meninas. Aqui no Brasil, com a nova onda da Covid-19, missas com a presença dos fiéis foram suspensas em algumas dioceses e arquidioceses do país. No nosso site você confere por região os locais onde as missas serão transmitidas pelas redes sociais. O endereço é noticias.cançãonova.com. Obrigado, Júlia, pelas informações. Acesse lá noticias.cançãonova.com e você fica informado o dia todo. O Papa Francisco fez um discurso pedindo para que ninguém seja excluído ou privado de seus direitos, especialmente os mais pobres. O apelo foi dirigido a representantes do Centro Franciscano de Solidariedade da cidade italiana de Florença. O grupo atua junto a idosos, deficientes e famílias carentes. Francisco recordou o exemplo de Jesus,
que se aproximou com compaixão sobre as feridas humanas, fazendo-se pobre com os marginalizados e descartados, desanimados, abandonados e oprimidos. O Papa afirmou que iniciativas de solidariedade são um sinal de esperança e despertam as consciências adormecidas, um convite a sair da indiferença, a ter compaixão por quem está ferido e a se curvar com ternura sobre quem está oprimido pelo peso da vida. No Rio de Janeiro, a festa de 90 anos do Cristo Redentor está marcada para outubro. Ontem aconteceu o lançamento da celebração no aniversário de 456 anos da fundação da cidade. No dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor lança a festa de 90 anos. A Arquidiocese do Rio de Janeiro preparou um evento no Alto do Corcovado com a presença de autoridades civis, eclesiásticas para fazer o lançamento oficial das festividades que marcarão os 90 anos do Cristo Redentor. E quem fala sobre a festa é o reitor do santuário, Padre Omar Raposo. Hoje é aniversário da cidade do Rio de Janeiro, tivemos a alegria de aqui no Alto do Corcovado lançar a grande festa em comemoração aos 90 anos do Cristo Redentor. Vai ser um momento muito especial que a cidade vai viver. O Cristo Redentor que é porta de entrada do turismo brasileiro, o Cristo Redentor que traz mais e mais indicativos de que a cidade pode crescer. Crescer em quê? Em paz, em solidariedade, visando o bem comum, com projetos sérios, um investimento que certamente vai ser trazido para essa cidade. E por isso, a festa do Cristo Redentor não vai ser apenas uma festa religiosa, mas vai ser uma festa cultural aberta ao Brasil e ao mundo. E de modo especial, com inúmeras ações em torno a pessoas que estão aí sofrendo, passando por situações difíceis nesse período pandêmico. Vamos atingir o máximo de pessoas possíveis, vamos fazer desta nossa realidade, do nosso grande símbolo, de fato, uma concepção nova, de um novo olhar, que visa o bem comum, a solidariedade e o respeito. Que Deus nos abençoe, que o Cristo Sustentável, nosso grande projeto de Santuário Cristo Redentor, possa crescer mais e mais, com as suas parcerias, com importantes convênios, viabilizando essa lógica do desenvolvimento sustentável que agrega tantos valores importantes. A Agenda Sustentável, a Agenda 2030, faz parte do nosso objetivo, é o nosso eixo norteador. Nós vamos atacar com toda alegria, com toda força, para a gente chegar a esta grande comemoração de 90 anos do nosso Cristo Redentor. Parabéns para a cidade do Rio de Janeiro, parabéns para o Cristo Redentor. CN Notícias está terminando. Chama a criançada porque vai começar agora o Cantinho da Criança. Um ótimo dia para você, até amanhã, fique com Deus, tchau, tchau.